Fala galera, boa tarde, tudo bem? Professor Facina aqui. E galera, hoje a gente vai corrigir aí a prova do Enem de 2020, beleza? Vai ser a prova rosa, que nem o professor Tiburcio já começou a corrigir com vocês a prova de biologia, né? As questões lá na parte de ciência da natureza referentes à biologia. A gente vai pegar hoje os itens de física, certo? E aí galera, mantendo esse mesmo protocolo, certo? A gente vai resolver todas as provas aí com vocês. Desde 2020 a gente vai resolvendo elas aqui e trazendo aqui o que a gente acha mais, que você deve ter um enfoque, também comentar um pouco sobre a prova, beleza? Então, galera, sem mais delongas aqui, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos lá. Só para vocês também se situarem, a prova, né, que eu já disse, é a prova rosa, estamos seguindo a mesma sequência aí da biologia, beleza? Deixa eu só ocultar essa partezinha aqui. Opa, foi de novo. E vamos nessa. Galera, vou puxar só minha tela um pouquinho aqui para cima, para não ficar atrapalhando vocês. E é isso aí. Então, galera, começando aqui, né? A nossa primeira questão, ele fala assim: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme está no texto? Galera, vamos lá. Essa é uma questãozinha que envolve um assunto de eletrostática, certo? E principalmente na parte de condutores, certo? De condutores em equilíbrio eletrostático. Então, jovens, dentro dessa parte de equilíbrio eletrostático, o que você deve se lembrar é o seguinte, né? Se a gente pegar aqui, né, um condutor esférico, que é geralmente o que nós fazemos o estudo, quando a gente pega um condutor esférico, nós aprendemos lá na eletrostática que as cargas que estão nesse condutor, elas vão sendo repelidas para a superfície, certo? Ou seja, essas cargas, elas começam a se acumular todas sobre a superfície desse corpo. Então, perceba que quando um raio, né, uma tempestade aí, se deparar, deixa eu só apagar aqui, galera, peraí, deixa eu pegar aqui a borrachinha menor. Quando esse raio, né, ou seja, essa tempestade ou uma descarga atmosférica, ela atingir um certo condutor, no caso aqui é o carro, né, aquelas cargas em excesso, elas vão acabar se concentrando na superfície de um corpo, beleza? Elas são distribuídas uniformemente por esse corpo. A gente chama isso até de densidade de carga, mas não vou entrar muito nesse mérito. O que você tem que lembrar, galera, né, um tópico bem assim latente na eletrostática, que o quê? Dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o nosso campo elétrico, né, o nosso campo elétrico interno, ele é zero, beleza? Ou seja, em qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é zero. E essa ideia, galera, né, promove uma coisa chamada, né, de gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday, né, que foi um físico, né, que estudou essa ideia de essas cargas serem distribuídas na atmosfera, né, ou, perdão, na superfície de um corpo. E aí gera uma que a gente chama de blindagem eletrostática. Essa blindagem nos protege aí de contra essas descargas elétricas. Então, por exemplo, você está lá dentro de um carro, esse carro sofre uma descarga atmosférica, lá dentro, essa carcaça metálica do carro vai funcionar como se você tivesse, né, dentro de uma gaiola, e essa gaiola está blindando você dessas cargas externas, evitando que você tome choque. Isso também acontece dentro das nossas casas, né? Ou seja, quando você mora num prédio, numa casa, geralmente essa estrutura é feita aí de pilares, dentro desses pilares existem certas malhas de ferro para poder moldar esses pilares e funciona de espécie de uma gaiola. Você percebe isso muito, vamos assim, latente nos prédios muito grandes, né? Ou seja, esses prédios comerciais que também têm essas estruturas metálicas que protegem, formando uma espécie de gaiola. Beleza, galera? Então, justamente aqui, quando ele pega qual é um fenômeno físico, né, devido a essa proporção, é o que a gente chama de blindagem eletrostática, né? Uma questãozinha aí bem teórica lá da parte da eletrostática. Beleza, galera? Então, a gente fica aí no nosso gabarito letra C. Dando sequência aí, né, galera? Vamos para 95, beleza? Vamos para 95. Olha só, galera, dentro dessa 95 ele fala o seguinte: os manuais, né, de refrigerador apresentam a recomendação de que os equipamentos não devem ser instalados próximos às fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em um local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento de consumo de energia, por quê? Galera, essa é uma questão que, olhando assim bem friamente, é uma questão de uma densidade teórica muito grande. Para mim, eu acho que ser assim, direto assim, uma das mais difíceis aí do Enem de 2020.
Beleza? Vou tentar deixar um pouco simplificado, vou tentar te utilizar aqui um exemplo de uma geladeira para a gente tentar exemplificar o que acontece aqui, beleza? E vamos discutir todos os pontos que levam isso aqui. Isso aqui, na verdade, você deveria saber como é que funciona, por exemplo, um ar-condicionado ou uma geladeira, né? Uma máquina térmica, né? Um refrigerador, no caso. Não, uma máquina frigorífica, lá na segunda lei da termodinâmica. Mas a gente não precisa de nada disso, porque se você olhar nas alternativas, ele fala, devido ao fluxo de calor por condução no condensador. Então, você tem que saber o que era um condensador. Né, sofre considerável redução, a temperatura da substância refrigerante, ou seja, nesse ponto você deveria também saber que tem um líquido, né, lá dentro, né, ou seja, uma substância refrigerante que a gente vai discutir aqui agora. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador, a liquefação da substância refrigerante e as correntes de convecção. Então, se você perceber, todas as alternativas, elas elaboram alguma coisa de alguma parte desse refrigerador. Então, por isso que eu vejo que essa questão se tornou uma questão teórica muito pesada. Tudo bem? Então, vamos lá, galera, vamos devagarzinho. Primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, né, é montar aqui, vou tentar montar um esquema aqui de uma geladeira, tá? Vou tentar colocar aqui 2 cenários com vocês, por exemplo. Deixa eu montar aqui primeiro. Deixa eu copiar isso aqui. Então, vou botar aqui um do ladinho do outro para a gente poder discutir isso aqui e comentar algumas coisas. Então, aqui o que acontece? Estou desenhando 2 retângulos aí para vocês, mas em tese esses retângulos eles vão refletir como se fosse a parte de frente e a parte de trás da geladeira, tá? Se você parar para reparar, né, quando você pega a sua geladeira aqui na parte da frente, eu vou desenhar aqui conforme, bem assim, de leve, né, aqui como se você tivesse umas prateleiras, certo, da geladeira, só para você lembrar que geralmente temos as prateleiras, né, onde a gente acomoda os nossos alimentos, né? E aí, no interior, ali atrás da geladeira, tem tipo um tubinho, né? Que esse tubinho, lá dentro dele, é onde está insuflando esse ar gelado aí para dentro da geladeira, que você pega e quando você abre, você vê que esse tubinho, né? Ele vai percorrer aqui, em tese, esse ciclo aqui dentro, um líquido, que a gente chama de líquido refrigerante, né? Um gás aí pode ser, mas também vai ser líquido, que vai ficar girando aqui dentro, tá, galera? Mas eu vou entrar com mais detalhes depois, só para você entender mais ou menos que é por aqui onde sai aquele vapor refrigerante, certo? E aí o que acontece, galera? Vamos pensar aqui atrás da geladeira. Atrás da geladeira, se você reparar, né, se você quiser até na sua casa aí ver essa geladeira, lá atrás tem uma coisa chamada que parece uma serpentina, né? Ele vem aqui, ó, toda atrás da sua geladeira, uma serpentina, lá atrás, beleza? E aí, só para a gente tentar entender aqui algumas coisas aí da parte da geladeira, certo? Geralmente, galera, lá embaixo, o que acontece? Nessa parte de baixo aqui da geladeira é onde a gente tem um compressor, certo? Vou colocar aqui compressor. E na parte de cima, né, o evaporador. Tudo bem? Só para a gente também entender algumas coisas, o que acontece. Então, galera, basicamente, o que vai acontecer aqui quando a gente fala do compressor? Vamos entender o que acontece. Existe um líquido refrigerante, esse líquido aí tem algumas características de densidade, algumas características caloríficas, que ele está lá dentro da geladeira justamente para ter essa ideia de tirar calor, né, fornecer calor, essas coisas do tipo. Mas o ponto é, só para você começar a entender algumas coisas, dentro da geladeira, quando a gente está olhando aqui na parte da frente da geladeira, né, vamos colocar aqui que seja a parte da frente, ou seja, você olhando internamente da geladeira, e aqui na parte de trás, o que acontece? Na parte de trás, galera, geralmente é a parte onde está mais quente. Se você pegar a sua geladeira e ir lá atrás, botar a mãozinha ali atrás, geralmente muitas pessoas até colocam roupas para secar ali atrás da geladeira. Justamente, galera, por quê? Porque eu quero que o que tem aqui saia calor da geladeira. Tudo bem? Ou seja, saia calor daqui. Tudo bem? É uma ideia que o quê? Eu quero tirar esse calor. Esse calor de onde? Esse calor que está aqui dentro da geladeira, né? Ou seja, seus alimentos, quando você coloca dentro da geladeira, eles têm um certo calor. Quando você joga, né, insufla um vapor frio, né? Não existe só vapor quente na nossa cabeça, tem que lembrar disso, ou seja, você injeta um vapor frio lá dentro, aqueles alimentos começam, né, a transmitir, né, ou seja, a propagar calor para esse vapor frio, né, e essa geladeira tem que tirar esse excesso de calor lá dentro, justamente para manter os alimentos refrigerados. E aí esse calor tem que sair da geladeira de algum jeito, né? Sai através dessa serpentina. Mas, galera, você tem que entender mais ou menos como é que isso se, vamos dizer assim, se acomoda. Então, o ponto é o seguinte. Primeira coisa, galera, é o seguinte. O compressor, né, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um certo trabalho, certo? Através de uma energia elétrica. Vamos colocar aqui, eu vou botar aqui o compressor em vermelho. Ele vai realizar um trabalho através de quem? Você tem que ligar essa sua geladeira na energia elétrica,
ou seja, não é um processo espontâneo. Para quê? Como o nome já diz, ele vai comprimir, né? Ou seja, vai fazer uma compressão. E aí, galera, quando a gente fala de termodinâmica em comprimir, na verdade você está colocando energia dentro do sistema, né? Ou seja, você está realizando um trabalho sobre o sistema e aí você vai colocar, ou seja, comprimir esse líquido, certo? Na hora que você comprime, galera, o que vai acontecer? O que a gente tem que pensar é que esse vapor frio que está descendo, né? Ou seja, na hora que ele está sendo insuflado aqui dentro, na parte de cima da geladeira, ele começa, né, a descer, né? Ele começa a descer justamente entre as prateleiras, pelo fenômeno da convecção, certo? E aí o que? Refrigerando os alimentos. Lembrando que o vapor frio ele é mais denso, ele vai começar a cair aqui para dentro da geladeira, né? E aí o que acontece, galera? Esse vapor frio, né, ele vai ser pego, né? Ou seja, na verdade, na hora que ele vai descendo, ele vai já ficando um vapor mais quente, né? E ele vai ser o quê? Levado lá para trás da geladeira por meio do compressor. E esse vapor, né, galera? Ou seja, que em tese ele é frio, e ele já passa a ser um pouquinho menos frio, na verdade, né? Ou seja, menos frio, ele vai ser comprimido, né, galera? Ele vai ser comprimido para ser empurrado pela serpentina aqui para subir, certo? Ou seja, ele vai ter aqui um vapor quente, vamos chamar assim, um vapor quente, que ele já está quente, né? E aí o que acontece? Esse vapor quente ele vai sofrer uma compressão, né? Ou seja, vai aumentar a sua pressão e todo o gás, né? Ou seja, pensando assim, vapor, não gás, né? No caso, quando ele aumenta a sua pressão, ele vai condensar. Então, nessa parte do compressor, a gente vai ter aqui um condensador, né? Ou seja, aqui é onde aquele vapor quente que já trocou com os alimentos, né? Que era um vapor frio, trocou o calor com os alimentos e passou a ser um vapor quente, ele vai descer, né? Ou seja, para a parte de baixo da geladeira. A geladeira vai captar esse vapor quente e vai levar ele pela serpentina. Chega no compressor, esse compressor comprime esse vapor quente, ou seja, dar energia para esse vapor quente, que começa o quê? A subir pela serpentina, né? E aí o que acontece, galera? Esse vapor, quando ele é comprimido, né, ele acaba virando líquido novamente. E aí aqui você começa a ter a subida de um líquido quente, certo? Um líquido quente. E esse líquido quente, galera, ele começa a trocar calor com a parte de fora da geladeira, beleza? E aí o que acontece? Esse líquido vai perdendo calor para a parte de fora da geladeira, por isso que a geladeira é um pouquinho mais quentinha, e ele vai perdendo calor até chegar aqui na parte de cima. E aqui nessa parte de cima a tubulação começa a ficar o quê? Um pouco mais alargada, né? Ou seja, possibilitando que esse líquido, né? Ou seja, tenha uma expansão. E aqui em cima a gente tem uma expansão. Essa expansão, galera, promove o quê? O resfriamento desse líquido. Resfriamento do líquido. E quando ele está resfriado, ele pode expandir, ele volta para a condição do quê? De diminuir a sua temperatura, e ele volta aqui, né? Ou seja, aumentando a tubulação aqui da geladeira, ele volta aqui para a parte de cima da geladeira, certo? E aqui, quando você faz uma expansão, o gás, né? Ou seja, nesse caso, o líquido, ele vai perder energia. E quando ele perde energia, ele abaixa a sua temperatura. E aí volta a ter o quê? Um líquido frio circulando aqui na parte de cima da geladeira, novamente liberando o quê? Um vapor frio, que vai ser insuflado aqui para dentro da geladeira, né? Ou seja, esse líquido ele começa a percorrer aqui dentro, né? Ele começa aqui dentro de uma tubulação que nós não vemos, né? Percorrer aqui dentro. E aí o que acontece? Volta todo esse processo de novo. Esse líquido frio ele expande, então ele passa a ser vapor frio de novo, é insuflado para dentro da geladeira. Esse calor insuflado para dentro da geladeira começa a trocar calor com os alimentos, vira vapor quente um pouquinho de novo, aí ele desce para a parte de baixo no compressor. Esse compressor comprime, volta a ser líquido e assim vai, né, galera? Fica esse fluxo todinho aqui dentro da geladeira o tempo inteiro. Tudo bem? E aí, galera, o que acontece? Nessa ideia, né, ou seja, aqui você está trocando calor com os alimentos, de novo, né, toda essa parte existe um calor dos alimentos que você está trocando, né, e fica para sempre nisso. Então, só para você entender que o ar-condicionado ele funciona da mesma maneira. Se você pegar, temos a parte que é o compressor, e a gente tem a parte que é a evaporadora. A evaporadora é justamente aquele equipamento. Vou até mostrar aqui para vocês, galera, rapidamente ali, ó. Tá vendo essa parte bem aqui em cima da minha câmera ali, aquele aparelho de ar-condicionado? Ele é o que a gente chama de evaporador, certo? Esse evaporador, ele que insufla o ar frio. Quem comprime, né, o compressor, ele está lá fora, ele fica lá fora da sua casa, beleza? E aí ele que faz toda essa troca de calor. Então, se você for lá, como se o ar-condicionado estiver funcionando, e lá fora, e perto do compressor, você vai ver que ele está quentinho. Justamente para o quê? Tirar essa parte de calor externo que a gente tem aí, jogar para fora, que está aqui dentro, joga para fora e assim funciona do mesmo jeito.
todo o ar-condicionado tem um líquido refrigerante, certo? A geladeira tem um líquido refrigerante, certo? Então, só para vocês também entenderem assim, um contexto geral, por isso que você não pode ficar, né, inclinando a sua geladeira ou transportar ela deitada, coisa do tipo, por conta que pode comprometer esse líquido refrigerante lá dentro. Então, se você perceber, né, galera, essa questão tinha uma densidade teórica muito grande, muita coisa envolvida aí para vocês tentarem entender. Espero que tenha ficado um pouquinho claro. Agora vamos para as alternativas para tentar julgar depois desse funcionamento o que aconteceu. Beleza? Então, galera, o que acontece? Dentro desse ponto, ó, o não atendimento dessa recomendação, ou seja, o que ele falou para você? Você instalar, né, esse refrigerador perto de locais de fonte quente. Então, quando ele fala isso, né, galera, ou seja, a gente está falando do compressor aqui, ó, ele que tem que estar aqui, ó, parte, deixa eu pegar aqui bonitinho, né, ou seja, essa parte da geladeira que a gente falou aqui do compressor, ele não pode estar perto de fontes quentes. Por quê? Justamente, galera, olha só, se você está querendo pegar esse líquido que está quente e ele trocar de maneira espontânea esse calor para fora, ele quer jogar esse calor para fora, se você colocar esse compressor numa parte em que você tem um calor, né, ou seja, um ambiente que aqui o calor seja maior, perceba que, na verdade, o fluxo vai ser inverso, eu vou mandar calor lá para dentro da geladeira. E eu não quero isso, galera, ou seja, para eu fazer isso, eu tenho que aquecer mais ainda esse gás aqui, esse líquido quente que está saindo, esse vapor quente, eu vou ter que aquecer ele mais. Para eu aquecer ele mais, eu vou ter que gastar mais trabalho. Tudo bem? E aí vai consumir mais energia, aí a sua máquina, que era para funcionar de uma maneira eficiente, passa a consumir mais energia. Beleza? Então ele fala assim: o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Na verdade, não quer dizer esse fluxo de condução, né, galera? Ou seja, não tem nada a ver com essa parte de conduzir calor, não vai gerar menor calor. Eu só vou ter que o quê? Realizar um trabalho maior para esquentar. Então não tem nada a ver com essa letra A. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Não tem nada a ver, ela já está quente, galera. A única coisa que vai acontecer é, ele está quente, e se tiver calor maior lá fora, ou seja, uma temperatura maior, na verdade, de vez sair da geladeira, vai para dentro. É um processo que é espontâneo. Letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Também não. Tem nada a ver com aumentar esse líquido. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Então, galera, é exatamente essa parte aqui que nós estamos comentando. Ó. Quando eu pego o compressor e realizo um trabalho, eu vou comprimir aquele vapor. Quando eu comprimo aquele vapor, ele condensa, ele liquefaz, né? Ou seja, a parte de liquefação daquele vapor. E aí o que acontece? Se lá a parte de fora estiver mais quente, eu vou ter que realizar mais trabalho para o quê? Para conseguir liquefazer, ou seja, deixar aquele líquido mais quente e ele trocar calor com a parte de fora. Então, eu vou conseguir o quê? Realizar mais trabalho. Foi isso que a gente comentou, né? Então, nosso gabarito é a letra D. E a letra E não tem nada a ver com as correntes de convecção, porque corrente de convecção, nosso alvo disso é aqui dentro da geladeira, né? Ou do ar-condicionado propriamente dito também. Então, não tem nada a ver com corrente de convecção. Então, galera, essa questão aí para mim foi uma questão, uma das mais difíceis aí do Enem de 2020. Por quê? Justamente porque tem todo esse contexto aqui para você entender como é que é um refrigerador. Beleza? Então, vamos seguir. Vamos nessa. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos para frente. Galera, questão 96, ele fala assim: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrar na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então tá aqui, né, galera? O cara tá aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, né? Tá aqui dentro. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos na situação e variação de pressão. Então tá bom, ele deu um gráficozinho para a gente interpretar, né? Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1.000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Galera, aqui, primeira coisa, a gente tem que saber qual é a pressão que está aqui, né? Ou seja, vamos falar aqui do princípio de Steven, né? O teorema de Steven. O teorema de Steven. Né? Opa, deixa eu... Teorema de Steven. Ou Steven. Certo, galera? Ou seja, aqui no teorema de Steven, o que ele fala para a gente? Que a variação de pressão é dado pela densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura. Então, nesse caso aqui, galera, essa variação de pressão que ele vai sofrer tem que ser a densidade da água 1.000 vezes 10, que é a nossa gravidade,
vezes a variação de altura. Galera, perceba que a variação de altura da superfície até o ponto do bolsão é de 50 metros. Então, você vai fazer aqui 50. Então, esse ΔP tem que ser igual a quem? 1.000. Na verdade, né, já vamos colocar aqui o resultado. Vai ser 5, a gente tem 3 zeros aqui, mais um zero aqui, mais outro. 5 vezes 10 à quinta, né? Pascal. Como ele pediu aqui, né, o gráfico para a gente aqui está em quilopascal, vamos transformar isso aqui para quilo. Isso aqui seria a mesma coisa, galera, de falar que essa pressão, ΔP, ela é dada em 500 quilopascal. Tudo bem? Vamos pegar 2 zerinhos aqui, né? Se você não estiver acostumado com essa conversão, é como se eu estivesse fazendo o seguinte. É como se eu pegasse um 10 ao quadrado aqui e multiplicasse o 5, daria 500, né? 10 ao quadrado, 100. 5 vezes 100, 500. Sobra 3. Então, 3, geralmente, né, a ideia de quilo tem a ver com a gente de 10 à terceira. Tudo bem? Então, só para você lembrar. E aí, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no nosso gráfico, né? E vai ver o seguinte, ó. Se eu pegar aqui no nosso gráfico, onde eu tenho uma pressão de 500, eu vou ter aqui um tempinho de quanto? De 60. Não é isso? Ou seja, bem aqui nesse pontinho, eu vou ter um pontinho de 60. Então, nosso gabarito aí vai ficar como? 60. Beleza? 60 minutos. Só uma interpretação do gráfico, nada mais do que isso, certo? A gente aqui nesse ponto calculou a pressão do mergulhador com base no trânsito de Steven aí. Beleza, galera? Então, só isso, questãozinha bem direto, nada demais aí, nada que possa confundir vocês. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima aqui, que fala da Torre Eiffel. Da Torre Eiffel. Galera, essa daí a gente até resolveu, fiz aqui uma resolução dela aí com vocês aí na nossa... Todo dia que a gente resolveu, eu estava resolvendo uma questão com vocês aí na quarta, a gente resolveu ela aí com vocês. Beleza? Então, vamos nessa. Ele fala assim, ó. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais. Ou seja, galera, mesmo material aqui tem a ver alguma coisa que a gente vai discutir de densidade, tá? Ou seja, cada dimensão linear em escala de 1 para 100 do monumento real. Então, de novo, ó, de escala linear. Isso é importante também. Considere que a torre real tem uma massa m da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P torre. O modelo construído pela torre terá uma massa m do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Beleza. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões P da torre e P do modelo? Galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar novamente, né, ou seja, aqui, é que pressão é justamente a relação de força sobre área. E nesse caso, a gente tem aqui a massa sobre vezes gravidade, que é o nosso peso, dividido pela área. Beleza? Só para a gente não esquecer essa ideia aí de pressão. Tudo bem? E aí, galera, o que mais que a gente pode falar? A gente pode falar o seguinte, que existe uma relação entre a altura do modelo, vou colocar assim, dividido pela altura da torre, propriamente dito. Essa relação, galera, é justamente essa escala de 1 para 100, né? Ou seja, é 1 por 100. Quer dizer, então, o seguinte, que a altura, né, do modelo tem que ser a altura da torre dividido por 100. Ou seja, justamente porque você está fazendo, sei lá, uma maquete, qualquer coisa do tipo. Isso aqui, galera, se responde, né, ou seja, dessa primeira parte que nós comentamos aqui do texto, que é justamente essa escala linear, né? Ou seja, está bem aqui essa ideia. Tudo bem? Segunda ideia, galera, que a gente vai discutir aqui, ó, é uma ideia de densidade. Densidade, né? Ou seja, realmente aqui é a nossa relação de massa sobre volume. Isso aqui pode ser também escrito, né, para a gente como sendo massa é igual a densidade vezes volume. Nós vamos usar isso aqui. Aí, Facina, por quê? Galera, se eu estou falando dos mesmos materiais, eu estou falando da mesma ideia de densidade. A única coisa que a gente vai mudar vai ser as massas e a relação de volume, essa ideia de distribuição de uma certa massa durante um certo volume. E perceba que a densidade não muda, beleza? E aí, agora a gente vai começar a desenvolver nossa questãozinha. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode abrir dessa equação, né, que a gente acabou de falar aqui, é o seguinte, que massa é igual a densidade vezes o volume. Volume a gente pode calcular como sendo área vezes a altura. E perceba que eu posso usar essa relação aqui, né, ou seja, deixa eu só melhorar aqui essa escrita, massa é igual a densidade vezes volume, que a gente pode escrever como sendo massa igual densidade, e o volume é a área vezes uma altura. Tudo bem, galera? Então, a gente vai usar essa relaçãozinha aqui nas duas relações aí de pressão, tanto do modelo
quanto da torre, porque a densidade não muda. E a área que a gente está discutindo também não vai mudar, certo? Vai ter a mesma relação. A gente vai ter, na verdade, a área da torre, a área, né, do modelo e as alturas respectivas. Só que a gente vai ver que, por conta dessa ideia da pressão, vai cortar essas áreas, beleza? Então, vamos equacionar o que ele pediu para a gente. Então, olha só. A pressão da torre, vou colocar assim, dividido pela pressão do modelo, vou botar PM, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual. Pressão da torre, jovens, tem que ser a massa da torre vezes a gravidade dividido por quem? Pela área da torre. E nós vamos multiplicar pelo inverso, né? Na verdade, vamos fazer aqui, vamos manter isso aqui só para você ver. Dividido por quem? Massa do modelo, vou chamar de MM, vezes G, dividido pela área do modelo. E, galera, o que acontece? A gente mantém a primeira expressão, massa da torre vezes G, dividido pela área da torre, que multiplica o inverso da outra, ou seja, a área do modelo, dividido por quem? Pela massa do modelo vezes G. Tudo bem, galera? E aí, a primeira coisa que a gente pode cortar são as gravidades, né? Não depende das gravidades. E aí, vamos continuar aqui do lado, certo? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que a pressão da torre sobre a pressão do modelo tem que ser igual a quem? Quem é, galera? A massa da torre. Eu vou usar essa expressãozinha aqui, ó. Quem é a massa da torre? Galera, a massa da torre tem que ser a densidade do material que não muda, certo? Vezes a área da torre, vezes quem? A altura da torre, correto? Isso aqui dividido por quem? De novo, dividido pela área da torre. Tudo bem? Que multiplica quem, galera? Né? Que multiplica aqui de novo a área do modelo, certo? A área do modelo dividido por quem? A massa do modelo tem que ser a mesma densidade vezes a área do modelo vezes quem? Vezes a altura do modelo. Então, perceba, galera, que vai cortar todo mundo, né? Vai começar a cortar, ó, a área da torre com a área da torre, a área do modelo com a área do modelo, densidade com densidade, corta todo mundo. Beleza? Ficando somente quem para a gente? Fica pressão da torre sobre pressão do modelo tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à altura da torre dividido pela altura do modelo. E aí, galera, hoje o que a gente vai substituir agora? Vamos pegar aquela primeira relação e vamos substituir aqui dentro, né? Ou seja, pegar essa relaçãozinha aqui e substituir exatamente aqui dentro. Beleza? Como é que fica isso, galera? Fica assim, ó. A altura da torre dividido pela altura da torre dividido por 100, que seria exatamente a altura do modelo. E, galera, novamente, o que a gente faz? Pressão da torre sobre a pressão do modelo tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à altura da torre, que multiplica o inverso, né? Ou seja, 100 dividido pela altura da torre. Podemos cortar, que a gente chega finalmente à nossa resposta da questão. Pressão da torre sobre a pressão do modelo é igual a 100. E 100 é a mesma coisa que quem? 10 ao quadrado. Nosso gabarito aí, letra C de casa. Beleza, galera? Então, mais uma questãozinha aí. Considera essa questão em nível médio, né? Tinha que saber pressão, fazer essa interpretação da altura da escala, e a gente mata ela. Beleza? Então, vamos seguir. Continuando aqui, vamos para a questão 98, que fala assim. Haskell, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz no foco de uma lente que varia verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou o termômetro nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Haskell, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por matérias isolante, térmico e refletor são posicionados dos lados A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de matéria isolante, térmica e opaca. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra um aumento de temperatura e afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá a maior temperatura ao final do experimento? Galera, se você olhar bem aqui, ó, ele pegou para você o seguinte, ó, começa aqui na parte do B, o que a gente tem aqui até o recipiente C, nessa faixa de valores, vou até pegar aqui, vou fazer aqui uma separação, ou seja, bem aqui, ó, galera, nessa faixa de valores,
nós temos aqui o seguinte, é o que a gente chama, né? Deixa eu dar um zoom out agora. Bem nessa faixa de valores aí que a gente está vendo, a gente chama essa partezinha que eu delimitei de quem? De espectro visível. É onde a gente vê todas aquelas nossas cores, né, galera? Ou seja, desde o vermelho até o violeta. Ou seja, você tem lá o violeta, o anil, o azul, o verde, amarelo, alaranjado, vermelho, todas aquelas cores do espectro visível. Atrás, galera, desse espectro visível, né, ou seja, aqui na região do bloquinho A, nós temos o famoso infravermelho, né, ou seja, alguma coisa bem abaixo do vermelho, ou seja, por isso que a gente chama de infravermelho. E aqui da outra parte, aqui para frente, né, nós temos aqui no bloquinho E o que a gente chama de ultravioleta. Beleza? Então, galera, quando ele fala para a gente assim, qual dos recipientes a água, né, terá sua maior temperatura, justamente o que, galera? Aqui nessa ideia de física térmica, né, ou seja, o nosso infravermelho vai ser a parte onde eu vou ter maior agitação das moléculas, né? Ou seja, a agitação molecular. E aí, justamente nessa parte do vermelho, é onde a gente tem o que a gente chama de onda de calor. Onda de calor. Né? Ou seja, toda aquela parte, ou seja, dentro do espectro, que nós não conseguimos ver que não é um espectro visível, está abaixo do espectro visível, e é onde, em tese, nossas moléculas conseguiriam absorver a maior parte de calor. Então, justamente é uma ideia mais teórica aqui, e a gente fala aqui do nosso gabarito letra A e, né, o recipiente A. Não tem muito que a gente discutir aqui, né, galera? Porque justamente o Enem para a gente, né, essa parte de agitação molecular, está lá na parte de infravermelho, na parte de ondas de calor. Beleza? Então, vamos continuar aqui, questão 100. O que ele fala para a gente? Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabeleça mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Então, ele está perguntando o seguinte: qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Galera, lembrando, né, ou seja, aqui na nossa parte de eletrodinâmica, lembrando que o amperímetro, né, ele é um aparelho que mede o quê? Ele mede corrente elétrica, né? Ou seja, aquele famoso I, né? Nossa corrente elétrica. E o amperímetro, né, galera, sempre, amperímetro sempre é ligado o quê? Ele é ligado em série com o circuito. Em série, justamente porque você quer medir corrente elétrica. Então, ele tem que ser ligado em série. Beleza? Então, a gente vai ver a opção que vai ter uma ligação em série. Outra parte agora, né, galera, a gente calcular o que ele está medindo de corrente. Então, lembrando que corrente a gente pode calcular como sendo a variação da carga elétrica dividido pelo tempo. Esse delta aqui foi dado, né? Esses 60 ampere-hora, galera, é a quantidade de carga que eu tenho ali dentro. 60 ampere-hora. E o tempo que ele falou para a gente foi de 5 dias. Lembrando que corrente elétrica é coulombs por segundo. Então, a gente tem que transformar isso aqui, né? Essa horazinha vai ter que sumir daqui. Então, a corrente que ele vai registrar é o seguinte, né, galera? É 60 ampere vezes hora, dividido por quanto tempo? 5 dias vezes quem? 24 horas. Tudo bem, galera? Ou seja, essa hora vai embora, vai com essa hora. Esse 5 pode cortar com esse 60, então isso aqui vai ficar 12 sobre 24. Isso aqui vai dar exatamente para a gente meio ampere. Então, a marcação que eu vou ter que ver lá no meu amperímetro tem que ser meio ampere, justamente porque ele tem que ser ligado em série. Beleza, galera? Então, se você reparar aqui nas nossas opções, né, qual que melhor vai ser atendida para a gente vai ser justamente aquela que eu consegui perceber que eu tenho uma ligação em série. Perceba o seguinte, nessa aqui não pode, porque não é uma ligação em série. Essa aqui, que seria a nossa letra B, ela poderia ser um gabarito, porque justamente o amperímetro está ligado em série e está marcando exatamente o que a gente quer que ele marque, justo? E vamos ver as outras. Essa aqui está ligada em paralelo, essa aqui poderia, mas marcaria 12 ampere, e essa aqui também poderia. Não pode ser nenhuma das duas, nosso gabarito só pode ser a letra B de bola. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, nesse quesito, no gabarito letra B, justamente que a gente está fazendo uma ligação em série e está marcando essa nossa corrente que a gente calculou aqui. Fechou? Vamos para a próxima. Galera, questão 102, uma questãozinha bem tranquila também, né? Não foi uma questãozinha nada, né? Uma questãozinha de lançamento horizontal. Beleza? Então, o que ele fala é o seguinte, ó. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés e que ele para de andar,
e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verifica o seu movimento de queda até o chão. Qual a figura que melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Galera, essa questão aqui é só você, por exemplo, ele quis elucidar aquela ideia do Papaléguas e do coiote, né? Quando o coiote perseguiu o Papaléguas e ele continuava correndo, correndo, correndo no vácuo e depois caía verticalmente. A gente sabe, galera, né, que isso não acontece. Por quê? Justamente porque a gente tem a gravidade aí, né? Essa gravidade, ele pode ter, assim, tá aqui o nosso penhasco, vamos colocar que seja assim, e tá aqui essa bolinha que vai sair com uma velocidade horizontal. A gente chama isso aqui de Vx. No momento que essa bolinha começa a cair, né, galera, ela começa a fazer uma ideia de parábola. Justamente porque nesse momento o vetor, né, gravidade aqui começa a atuar. E aí você tem um aumento da sua componente y gradativamente à medida que você vai caindo. E aí vai dar aquela sensação da gente ver uma parábola, né? Ou seja, a gente vai ver um movimento parabólico. É justamente isso que fala o nosso lançamento horizontal. Né? E teve uma pancada de gente lá no Enem jogando a borracha, jogando a caneta para ver se isso acontecia mesmo de verdade, né, galera? Então, nosso gabarito aqui consiste aqui na letra D, certo? Ou seja, onde eu vou ter um movimento parabólico. Beleza? Isso aí é uma questão mais de lançamento, né? Ou seja, aqui a ideia de lançamento horizontal. Você vê isso aqui lá na parte de queda livre, você começa a ver isso aqui lá nas composições de movimento, né? E aí você estuda que esse movimento tem essa componente tanto Vx quanto essa componente Vy. O Vx lá no desenho animado ele continua valendo, né? O coiote ele continua indo para frente, mas o que acontece é que ele vai, na verdade, caindo de uma maneira parabólica, né? Ou seja, ele não cai de uma maneira, né, vertical para baixo. Senão seria uma queda livre direto, né? Ou seja, não um lançamento. Fechou, galera? Bom, continuando aqui, né, agora sim, né, a questão aí foi considerada a questão mais difícil aí do nosso Enem de 2020, né, a questão do tubo sonoro. Beleza, galera? Ele fala assim, 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de 2 ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. Opa, então ele acabou de falar para a gente que vai se comportar como um tubo sonoro fechado, isso aqui já é muito bom. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz, então beleza, então a gente tem uma frequência aí a ser medida. Considerando que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o menor valor da frequência de ressonância que será medida? Então, o que acontece? Né? Essa questãozinha, primeira coisa que nós temos que lembrar, né, que você deveria, né, ter na sua cabeça é o seguinte, a frequência de um tubo harmônico é dada por Fn igual NV sobre 4L, né? Primeira coisa que nós temos que relembrar é que esse Nzinho aqui são os harmônicos, né? Eles são os harmônicos naturais de vibração que estão acontecendo dentro desse tubo. E para o tubo fechado, nós só temos os harmônicos ímpares. Os harmônicos ímpares, certo? Só temos os harmônicos ímpares. E aí o que acontece, galera? Se você parar para pensar, a gente tem um primeiro caso que ele deu aí para a gente, quando a frequência, né? Quando a frequência, ela vale 135. E aí a gente tem que descobrir quanto que vale o N para esse caso, né, galera? Eu não sei qual é o N que está valendo aqui. Então, perceba que eu vou utilizar a equação. 135 tem que ser igual a N vezes a velocidade do som. Né? Está aqui a velocidade do som foi dada, 360. Dividido por 4 vezes o L. Então, 4 vezes o comprimento do tubo. Quanto é o comprimento do tubo, galera? Foi dado também, está aqui, ó, 30 metros. Então, vezes 30. Tudo bem? E aí, galera, o que acontece? A gente pode simplificar as coisas aqui, né? A gente pode cortar esse zero com esse zero. 4 vezes 12, isso aqui vai sobrar para a gente aqui 3. Então, na verdade, aqui a gente consegue determinar que o N tem que ser igual a 135 dividido por 3, né? Porque esse 36 corta com esse 4 e com esse 3, sobra 12. Né? 3, perdão, aqui em cima. Sobra 3. E aí passa dividindo. E aí, galera, né, 135 dividido por 3, vamos dizer que esse N1, nesse caso aqui, vai dar quanto? 45, né? 45. E aí, galera, o que acontece, né? Ele perguntou para você qual deverá ser a próxima frequência de ressonância que será medida, ou seja, o valor da próxima frequência. E perceba novamente que só pode ser números ímpares. Então, o próximo N que nós vamos ter aqui é um N que vai valer 47, que é um número ímpar. Né? Eu vou somar mais 2, porque tem que continuar sendo um número ímpar.
Então, no segundo caso, para um N2 igual a 47, nós vamos descobrir agora quanto que vai a nossa frequência. Então, novamente, galera, né, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a frequência 2 que vai ser medida, a próxima tem que ser novamente N2 vezes V dividido por 4L. Perceba, galera, que, né, que essa relação que a gente já calculou aqui, ó, isso aqui a gente já viu que dava 3. Então, na verdade, a gente só vai multiplicar o valor por 3. Então, ficava assim. Frequência 2 é igual a N2, 47, vezes 3. Fazendo essa continha, né, galera, você veria que vai dar 141 Hz. E para mim, né, galera, foi a questão aí também para todo mundo a mais difícil aí do Enem. Por quê? Primeiro que você tinha que lembrar a equação do tubo fechado. E depois lembrar dessa relação que os N são os harmônicos. E depois, finalmente, saber que teria que ser o próximo número ímpar. E aí, galera, muita densidade de informação para uma questão só. Também para você imaginar isso acontecendo. Beleza? Então, foi dada uma questão a mais difícil do Enem, com a maior porcentagem lá na nossa TRI de acertos aí, foi a menor que teve. Beleza? Então, continuando aqui, vamos para a próxima, né? Ele fala o seguinte, deixa eu dar aí, deu uma travadinha, já está mudando aí para a gente, geralmente aí o aplicativo dá um delay. Ele fala assim, né? A próxima questão ele fala, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na medida desejada, utilizando um dispositivo de aquecimento com um termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, podemos utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ, ó, galera, tem 1 kg aqui, e a nossa unidade aqui é o -1, e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Ou seja, a gente quer saber aqui, né, galera, a variação da temperatura. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, que o fluxo de calor, certo? Ele é sempre dado pela relação entre o calor sobre o tempo. Tudo bem? E aí, galera, esse calor que nós estamos aqui discutindo, né, ou seja, a segunda etapa aqui dessa questão, é a gente lembrar que é um calor sensível, né? É um calor do tipo sensível. É um calor do tipo sensível, então eu vou calcular ele assim, ó, Q igual a MC delta θ, né? Ou seja, que macete? Né? Geralmente aqui vamos chamar de T aqui, né? Só para ficar mais fácil. Que macete. Aí, galera, só que se você perceber, né, ele não deu a massa para a gente, mas não tem problema, a gente vai usar aquela ideia de que massa tem que ser igual a densidade vezes o volume, porque isso foi dado. Foi dado para a gente a densidade e foi dado o volume de 50 litros para a gente. Então, galera, vamos utilizar aqui as equações, né? Primeira coisa então eu sei. E lembrando, né, galera, que esse fluxo de calor, né, eu comentei aqui antes, é dado por watts, né, joules por segundo. Joules por segundo. Se é joules por segundo, né, galera? Ou seja, é a própria ideia de potência, watts. É o que a gente está discutindo aqui. Então, ficaria como, galera? 50, vamos usar aqui a nossa equação, né? Resolvendo depois essa ideia aqui. Vamos pensar o seguinte, ficaria 50, que é a nossa potência. Isso é igual a quem? Densidade vezes volume vezes variação de temperatura dividido pelo tempo. Vou colocar assim. Tudo bem? Então, galera, substituindo os valores aqui, como é que ficaria? Ficaria 50. A densidade, né? Faltou só o seguinte, né, galera? Faltou aqui só o nosso calor específico. Deixa eu colocar aqui, senão a gente perde aí o nosso calor específico da jogada. Então, vezes C, vezes ΔT, dividido por T. Isso tem que estar, então, como? 50 é igual. Densidade, galera, é 1 kg. Então, 1 vezes volume, 50 vezes densidade, quer dizer, perdão, vezes calor específico, então 4 vezes 10 à terceira, lembrando que esse 10 à terceira, né, galera, aqui é o nosso quilo, tudo bem? Vezes o ΔT que eu quero procurar. Só que dividido ainda por quem, hein, galera? Dividido pelo tempo. Ele falou que esse tempo é de 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos. Tudo bem? Ou seja, então, essa ideia é de 1 hora. Tudo bem? Claro, então a gente pode cortar algumas coisas aqui já, né? A gente pode cortar esse 50 com esse 50.
E a gente pode passar o quê? Esse 3.600 para o outro lado. Então, se você pegar esse 3.600 para o outro lado, fica assim, vamos fazer a conta. 3.600 é igual a 4 vezes 10 a terceira vezes ΔT. Então, galera, eu posso pegar e fazer o seguinte, né? Isso aqui é como se fosse 36 ao quadrado, isso é igual a 4 vezes 10 à terceira, vezes 1 ΔT. Então, 1 quadrado aqui sobra 10, então ficou o seguinte. Ficou, na verdade, vamos continuar aqui embaixo, né? Ficou assim. Esse 4 também com 36 sobra 9, né? Então, ficou assim. 9 igual a 10 vezes ΔT. Então, realmente, nosso ΔT, deixa eu botar aqui, na verdade eu estava colocando ΔT grandão, né? E depois eu diminuo e deixa eu melhorar esse ΔT aqui, só para a gente não confundir as letrinhas, né? Aqui também, e aqui também. E aqui por último também. Então pronto, deixa eu botar aqui ΔTzão, ΔTzão e ΔTzão, ΔTzão. O nosso ΔTzão, galera, tem que dar quanto? 9 dividido por 10, 0,9 Kelvin. Uai, Facina, como assim Kelvin? Porque se você olhar aqui, ó, o nosso calor específico está em Kelvin. Graças a Deus, galera, que a variação de graus Celsius é a mesma variação de Kelvin. Então, a gente pode dizer que deu 0,9 graus Celsius, sem medo de ser feliz. Porque a variação em graus Celsius é justamente a mesma variação em graus Kelvin. A gente não precisava converter nada aqui, dava para fazer direto, sem problema nenhum. Beleza, jovens? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. Próxima questão, nossa questão, já estamos na questão 10, tá, galera? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos seus geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do modo da diferença de potencial obtido nos terminais da bobina resulta do aumento do quê? Galera, se você lembrar, aqui a gente está discutindo, né, ou seja, da lei de Faraday. Lei de Faraday. O que diz a lei de Faraday? Opa! Faraday. Ela diz o seguinte, galera, que a força eletromotriz é menos a variação do fluxo magnético no tempo. Tudo bem, galera? Então, o que acontece? Ele falou, o intervalo de tempo em que horas a buzina fica imersa no campo magnético externo, ou seja, na verdade, ele está falando assim, ó, resulta do aumento. Galera, se eu aumentar aqui o tempo, eu vou diminuir. Então, perceba que não tem nada a ver com essa ideia dessa questão que ele falou agora para a gente. Não tem nada a ver, certo? Ou seja, em tese, eu tenho que diminuir o tempo. Se eu diminuir o tempo, eu vou aumentar a minha força eletromotriz, não aumentando o tempo, certo? Aí fala, o fluxo através da bobina, ou seja, aumentando o fluxo das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo. Você fala, faço então, tá certo. Não, galera, não é o fluxo que tem que aumentar, é a variação. Lembrando isso aqui, ó. Isso aqui é variação. Variação. Não é fluxo, é variação do fluxo. Então é diferente, tudo bem? Aí ele fala da intensidade do campo magnético, no qual as bobinas estão imersas, por meio da aplicação dos campos magnéticos mais intensos. Agora, perceba o seguinte, eu tenho que variar o campo magnético também. Varia tudo. O fluxo depende do campo, depende da área, depende do cosseno entre o campo e a área. Beleza? E aí o que acontece? Tem que variar tudo ao mesmo tempo. E ele falou assim, rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Beleza, galera, exatamente esse é o nosso gabarito, ou seja, você está aumentando essa variação. Se você estiver aumentando essa variação, você vai aumentar aqui a nossa força eletromotriz. Lembrando que esse Ezinho é justamente o que ele falou aqui, né? A nossa força eletromotriz. Beleza? Então, vamos nessa. Galerinha, mais uma questãozinha de elétrica, ele falou assim, ó, um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e D, e dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts, beleza? E com uma resistência interna de 10 kΩ, beleza? Primeira pergunta, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente
e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido. Galera, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer aqui é a gente calcular, por exemplo, o circuito equivalente, certo? A gente tem que saber calcular o circuito equivalente. Sabendo calcular o circuito equivalente, a gente consegue calcular o que ele pede aqui para a gente nesse circuito, tudo bem? Então, ele fala o seguinte, ó, primeira coisa, vamos calcular a resistência equivalente, certo? Resistência equivalente. Agora, se você perceber, esse circuito está todo em série. Então, a gente pode dizer que a resistência equivalente é justamente 4 vezes as 4 resistências de 100 ohms, dando uma resistência de 400 ohms para a gente. Tudo bem? Ou seja, eu estou somando todas essas resistências aqui de 100 ohms. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, galera? Então, é exatamente essa ideia que nós estamos fazendo aqui. Segundo passo, a gente calcular qual é a corrente que sai por esses terminais. Como é que a gente faz isso? Vamos usar a primeira lei de Ohm, o famoso URI. URI, certo? URI. E aí, galera, qual é a nossa tensão? 12 volts. Então, 12 volts é igual a nossa resistência equivalente, 400 vezes I. O que nós descobrimos? Que esse I tem que dar 0,03 amperes, ou 30 miliamperes. É o que está passando dentro desse circuito, beleza? E aí, galera, o que acontece? Se você parar para reparar, né? Quando eu vou falar agora de potencial, essa corrente ela vai sair aqui, né? Esses 30 miliamperes, ele vai sair aqui, e ele vai percorrer todo o circuito elétrico, certo? Ele vai estar aqui andando em todo o circuito elétrico. Então tá bom. Galera, pensando em potencial, aqui tem um positivo, e aqui tem um negativo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que nesse pontinho bem aqui, eu tenho quanto? 12 volts. E nesse pontinho aqui, eu tenho quanto? 0 volts. Então, quer dizer, galera, que aqui no pontinho A cai 12 volts. Tudo bem? E aqui no pontinho E, 0 volts. Mas, Facinho, por que você está fazendo isso? Porque, galera, quando a corrente começar a passar pelo circuito elétrico, eu vou ter o que a gente chama de queda de potencial. Então, perceba, quando a corrente passar por esse resistorzinho aqui de 100, o que vai acontecer? Vai ter uma queda de potencial aqui. De quanto? Não sei, vamos calcular agora. Olha só. Então, passo 3, vamos chamar isso aqui de queda de tensão. Tensão, no caso, né, galera? Ou seja, volts. Então, olha só, quanto que vale esse UAB? UAB, galera, tem que ser R vezes I. Então, fica 100 vezes 0,03 amperes, que a gente calculou no exercício anterior aqui, né? O 0,3, o I que passa no nosso circuito. Então, o AB é igual a 3 volts. Então, galera, eu sei que nesse pontinho aqui vai cair quanto? Opa, deixa eu pegar o roxinho de novo. 3 volts. E como todos esses resistores, galera, são iguais, ó, todos eles são iguais, vai cair sempre a mesma coisa. Então, aqui também vai ter 3 volts, 3 volts, 3 volts. Se você somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai dar 12, que é exatamente tudo que você tem aqui dentro, né? Os 12 volts. Então, perceba, galera, que em cada pontinho desse, olha só, 12 menos 3, aqui eu tenho 9 volts. 9 menos 3, 6 volts. 6 menos 3, 3 volts. 3 menos 3, 0 volts. Então, perceba que cada pontinho vai caindo aí o nosso potencial, beleza? Então, como ele falou para a gente que o nosso equipamento tem 9 volts e eu quero ligar ele, ele precisa ter 9 volts. Então, galera, como é que fica essa ligação? O único jeito de eu ligar esse circuito seria fazer o quê? Entre os pontos que tem 9 volts. Onde que são os pontos que tem 9 volts, galera? Ou seja, justamente aqui, ó, entre B e E. Então, entre os pontos B e E, eu poderia ligar, porque aqui eu teria os 9 volts. Beleza? Como é que ficaria o circuito, galera? Ficaria assim, ó. Eu tenho aqui um resistor e outro resistor. Aqui é o pontinho B, aqui é o pontinho E, e eu vou ligar bem aqui o meu equipamento. Ó. Aqui eu tenho aquele resistor de 100, de 100, de 100. E como ele falou que o meu resistor vai ter 10, então 10 quiloohms, né? Cuidado que é quilo, né, galera? 10 mil ohms. Lembrando que aqui nos pontos B eu tenho 9 volts e aqui no ponto E eu tenho 0 volts, né? Que nem a gente viu aqui, 0 volts. Então, 0 volts, opa, aqui 9 volts. Beleza, galera?
E aí, por último, ele quer que a gente calcule a corrente que passa nesse equipamento. Aí fala assim, não é 30 miliamperes? Não é 30 miliamperes, né, galera? Por que não é 30 miliamperes? Justamente porque ele quer a corrente que passa nesse carinha aqui, ó. Bem aqui, vou marcar de laranja para você, ó. Essa corrente que passa aqui, ó, vamos chamar ela de linha. Para eu descobrir esse linha, como é que eu faço? Vamos colocar aqui, ó, um passo 5, calculando esse linha. Quem é esse linha? É a nossa corrente do equipamento. É a corrente do nosso equipamento. Certo? Então, como é que fica? Fica assim, ó. E linha tem que ser UBE, que é onde a gente ligou, dividido por quem? Pela resistência do equipamento, né? Equipamento, não é a resistência equivalente não, tá? É a resistência do equipamento. Então, esse linha para a gente vai ficar como? 9 volts dividido por 10.000, né? 10K, então 10 a terceira. Que é a mesma coisa, galera, de falar que essa corrente em linha é 0,9 miliamperes. E se você reparar, a única resposta que tem para a gente nesses 9 miliamperes, e entre os pontos B e E, é justamente quem? Letra D. Beleza, galerinha? Uma questão bem maçante aí de circuitos elétricos, né? Você tem que saber circuitos elétricos, senão você não consegue resolver, né? Tem que treinar aí um pouquinho, né? Dessa ideia de queda de tensão, resistores em série, né? Tudo isso sempre despenca aí no Enem para a gente poder calcular. Beleza? Vamos seguindo aqui, próxima questão, questão 12. Galera, a questão 12 aí também foi considerada aqui, que eu estou colocando aqui a questão 126, né? 12, porque é a nossa 12ª questão. E ela foi considerada uma questão difícil, né? Porque você tinha muita continha para fazer. Mas não é uma questão assim, pô, caramba, não conseguiria, é uma questão de cinemática. Beleza? Que ele falou assim: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 50 metros. Segundo os dados estatísticos de acompanhamento controlador de trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo, O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros. Opa, essa informação é importante, quando ele estiver a 100 metros de cruzado, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Beleza. Considerando essas condições aproximadamente, quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente para que aconteça o quê? Essa mudança de tempo. Certo, galera? Então é o seguinte. Primeira coisa, galera, essa velocidade média tem que ser igual a 72 km por hora, dividido por quem? Dividido por 3,6, né? Dividido por 3,6. Por quê, galera? Justamente para a gente ver essa ideia em metros por segundo, certo? Ou seja, 7,72 dividido por 3,6 vai dar exatamente 20 metros por segundo, certo? E aí, galera, qual é o segundo passo que nós vamos fazer? A gente vai calcular agora quanto esse corpo ele acelerou, né? Ou seja, quanto que ele percorreu durante essa aceleração. Como é que eu faço isso? Eu vou usar um Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes um ΔS, certo? Então, o que acontece? Eu tenho 20 ao quadrado é igual a 0, que eu parti do repouso, mais 2 vezes a minha aceleração, vezes um ΔS. Galera, então o que acontece? Aqui é 400 igual a 2 vezes ΔS. Então, eu vou ter andado quanto? 200 metros. Tudo bem? Vou ter andado aí 200 metros. Só que, galera, o que acontece? Entre cada semáforo, eu tenho 500 metros. 500, 500. Tudo bem? Então, eu já percorri 200 só para chegar nessa velocidade de 20 metros por segundo, certo? Tudo bem. Me sobrou quanto agora, galera? Eu tenho de 500, me sobrou mais 20. Só que eu tenho que descobrir quanto tempo eu levei para isso. Como é que eu faço isso? V igual V0 mais AT. Eu descobri o tempo. Então, isso aqui ficou 20 igual a quanto? 0 mais a aceleração, que é 1 vezes T. Então, perceba que eu gastei 20 segundos para percorrer em movimento acelerado 200 metros. Tudo bem? Agora, galera, toda essa parte aqui eu vou separar. Isso aqui para a gente foi um movimento o quê? Foi um movimento acelerado. É um movimento
variado, né? Ou seja, um move, né? Movimento uniformemente variado. Agora, depois disso, galera, ele falou para a gente que o carro percorre com velocidade constante até o final, certo? Então, agora só virou velocidade média. Então, galera, primeira coisa, quanto ainda me sobra entre o intervalo entre O e A para eu percorrer? Me sobra 200 metros. Por que fazendo 200 metros? Porque eu já gastei 200 e eu preciso estar a 100 metros antes do sinal para que ele abra. Então, eu só tenho mais 200. Então, é como se fosse assim, ó, galera. Eu estou aqui no ponto O, até eu chegar ao semáforo A, e eu tenho que sobrar quanto? Eu já andei 200 e eu tenho mais 200 até o semáforo A para ele poder abrir, né? Porque eu tenho que deixar uma folguinha, deixa eu até mostrar aqui para vocês isso aqui, eu tenho que deixar uma folguinha, né? Ou seja, até essa outra parte aqui, de 100 metros. 100 metros para quê? Para o sinal ficar verde. Então, quanto tempo eu levo para isso, galera? Uai, eu vou fazer o seguinte, o tempo que eu levo tem que ser, vamos chamar de tempo 1, tem que ser 200 dividido pela velocidade que eu tenho. Qual a velocidade que eu tenho? De 20 metros por segundo. Isso aqui vai me gastar, galera, 10 segundos, né? Então, perceba que para eu ir, no primeiro caso, até o A, eu vou ter que percorrer 10 segundos, beleza? Então, eu tenho o seguinte, eu já gastei 20, certo? E agora eu estou no mais 10. Então, do ponto O até o ponto A, eu vou gastar quanto? 20 segundos mais 10 segundos, que vai ser quanto? 30 segundos. Tudo bem? 30 segundos. Aí, galera, vamos agora para o sinal B. Isso aqui foi tudo para o sinal A, tá? Sinal... E, galera, tá aqui embaixo, aqui, vou botar aqui, sinal A. Beleza? Agora, vamos para o sinal B. Sinal B. Certo? Sinal B tem que ser o quê, galera? Eu tenho 100 metros que sobrou do A, mais 400 que eu tenho que estar do sinal B. Ou seja, eu tenho que ter 100 metros até o sinal B, então só me sobrou 400. Só que eu ainda tenho 100 metros até o A. Então, o meu ΔS total aqui do B tem que ser quanto? 100 mais 400, que vai dar 500, né? Ou seja, eu vou ter quem? Um tempo T2, que tem que ser 500, dividido por quanto? Por 20. Isso aqui, galera, vai dar para a gente 25 segundos, né? Ou seja, agora o tempo 2 tem que ser aqueles 30 segundos mais 25. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 55 segundos. Beleza? E por fim, nós vamos falar do sinal C. Certo? Sinal C, galera, tem que ser quem? Novamente, vai ter aquela mesma situação. Eu vou ter que andar mais 500 metros, eu vou ter que andar mais 30 segundos. Então, o sinal C, basicamente, tem que ser quem? Tem que ser um tempo T3, que eu vou gastar aqueles 55 segundos mais 25 segundos novamente. Por quê? Porque é a mesma distância percorrida, né, galera? Eu vou andar 500 em 20 metros por segundo. Então, isso aqui vai me dar 80 segundos. Então, perceba que os tempos gastos aqui são 30, 55 e 80. A única resposta que tem esse gabarito para a gente é a letra D. Beleza, galerinha? Uma questão, então, assim, com muita conta, né? Não são contas difíceis, mas te levava a você ter um raciocínio um pouquinho maior aí dentro da cinemática. Beleza? Então, continuando aqui, vamos para a próxima. Questão 130. Só faltam 3, né, galera? A gente fecha aí. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores de um utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panela de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores. Ao baixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? O aumento da pressão interna e o risco da explosão. Galera, perceba que isso não tem nada a ver. Quando você pega lá, né? Ou seja, na ideia do diagrama de fase da água, né? Vamos pegar aqui o diagrama de fase da água. Certo? O que acontece? Você tem aqui um gráfico, né, galera? Conhecido aí por vocês, que ele é dado aqui pela pressão e aqui, né, pela temperatura. E é um gráfico um pouquinho assim, né? Ele chega aqui, ele abre e abre. Então, o que acontece? Quando você tem aqui, né, a ideia de líquido, aqui você tem a ideia de sólido, vapor, e aqui, né, do ponto crítico para frente, você tem um gás, o que acontece? Na medida que você aumenta a pressão, você está deixando aqui a água, né, naquela temperatura, aumentando o seu ponto de ebulição, certo? Beleza, você aumenta até um ponto ali. E aí o que acontece, galera? Você já aumentou a pressão lá dentro, na hora que está saindo lá, você só está mantendo essa pressão e a água vai passar a entrar em ebulição de novo, só que numa temperatura um pouquinho mais elevada, certo? Ou seja, você vai pegar
vai aumentar a pressão e você vai poder aumentar um pouquinho mais essa temperatura. Beleza, ou seja, justamente para aquela água se manter líquida por mais tempo. Só que você veja que você já aumentou, então não tem nada a ver que você diminuir a chama, vai diminuir aqui a pressão. Aí fala dilatação da panela, galera, não tem nada a ver com dilatar a panela, desconexão na sua tampa, isso também não tem nada a ver. Da perda da qualidade nutritiva também não tem nada a ver. Da deformação da borracha, isso também não, né, galera? Porque senão, se a borracha deformasse, a panela não seria segura. E aí, jovem, realmente nosso gabarito aqui é o consumo de gás desnecessário. Por quê? Justamente, galera, porque na mudança de fase, né, ou seja, na mudança de fase, certo? A minha temperatura tem que ser o quê? Constante. Tem que ser uma temperatura constante, certo? E aí, galera, beleza. Nosso gabarito aí, letra é porque se você diminuir o fogo, você diminui menos gás e a temperatura permanece o quê? Constante, não vai mudar mais durante esse processo de mudança de fase. Beleza? Próximo aqui, ele fala o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologias redutoras de ruído, cancelamento de ruído, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradoras de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente os barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga do ruído. Um cansaço persistente provocado pela exposição de barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistimos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído, né, jovens, CR utilizada na produção de fones de ouvido baseados em qual fenômeno ondulatório? Galera, então olha só, basicamente deixa eu desenhar aqui um fone, tentar, né, desenhar aqui um fone parecido para vocês aqui. Então, olha só, o que acontece, né? Você pega aqui um fone desses aí que vocês utilizam, né, ou, né, AirPod, qualquer fone de ouvido aí que vocês tiverem, né, galera, que tem assim, né, essa ideia dessa tecnologia. Agora, de hoje em dia, né, se você tem um headphone muito bacaninha, tem essa ideia aí de você ter essa ideia de redução de ruído, tá, galera? Então, tá aqui, eu vou pegar só uma ideia aqui de fone, né? O que acontece? Geralmente, na borda desse fone de vocês aí, ele tem aqui, na verdade, né, deixa eu fazer aqui mais bonitinho, um microfone, certo? Bem aqui, ó, um microfone. Um microfone. Esse microfone, galera, o que ele vai fazer? Ele vai detectar aquela onda em tese que vai gerar um ruído aqui para você, certo? Ela vai detectar esse ruído. O que ela vai fazer? Ela vai gerar uma onda, né? Contrária a essa onda que a gente vai chamar uma onda de anti-ruído. E ele falou no texto aí para você, né? Ou seja, uma ideia de cancelar um ruído. E aí, galera, ou seja, quando eu mando uma onda que está em fase com outra onda que está em oposição de fase, o que acontece com o nosso encontro? Vai ter uma ideia de interferência. Uma ideia de interferência. Uma ideia de interferência. E, ou seja, vai gerar uma interferência o quê? Destrutiva. Se ela vai gerar uma interferência destrutiva, você não vai escutar esse ruído, certo? Ou seja, justamente porque ela percebe aquele ruído que vem de fora, gera-se uma onda de anti-ruído, essas ondas se encontram, formam uma interferência destrutiva, e aí você não escuta esse som de ruído, certo, galera? Né? Então, o nosso fenômeno ondulatório é a nossa interferência, gabarito letra B. E para a gente finalizar aí a nossa correção na prova de 2020, galera, né, a última é uma tirinha. Tem um Garfield aí com o John, e ele falou, odeio eletricidade estática. Aí ele fala assim, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Lembrando, né, galera, que o Garfield ele se atritou ali com o John. Geralmente eu pego aí um corpo que geralmente, né, os corpos estão neutros, a gente vai atritar, a gente tem aquela ideia de série triboelétrica que vai dizer para a gente qual daqueles elementos eles têm mais tendência a arrancar elétrons, ou seja, ficar mais positivos ou mais negativos, certo? E essa ideia de uma eletrização por contato. E a gente desloca esses elétrons, certo? Ou seja, a gente vai ter a movimentação desses elétrons. Tudo bem? E aí, galera, o que vai acontecer? Vamos ver o seguinte, né? Quais são essa ideia que tem na nossa questão? Troca de átomos entre a cálcio e os pelos do gato. Não tem nada a ver de trocar átomo, certo, jovens? A gente não troca átomo. Peraí, né? Não tem isso, não acontece. A diminuição de prótons nos pelos do gato também não, né, galera? Lembrando que o próton, né, é bem rígido, certo? Os elétrons que têm mais mobilidade, são os portadores de cargas livres, né, os elétrons. Criação de novas partículas, meu Deus do céu, não tem nada a ver de criar partículas, certo? E letra D, nosso gabarito, movimentação de elétrons entre a cálcio e os pelos do gato, né? Ou seja, por eletrização por atrito, certo? Eletrização
por atrito. Certo? E, por último, repulsão entre partículas elétricas da cápsula. Não tem nada a ver com repulsão, né, galera? Ou seja, na verdade, né, é uma eletrização por atrito. Beleza, galera? Então, a gente finaliza aí a nossa correção do nosso simulado. Vou interromper aqui nosso compartilhamento. Espero que vocês tenham curtido essa nossa correção, certo? A gente vai continuar resolvendo essas provas aí de 2019, a gente resolve a prova também, a que foi digital, e a gente vai comentando sempre essas questões aí, o que foram consideradas mais difíceis ou mais fáceis aí para o Enem. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.